Nosso último exercício da lista da quinta semana é novamente um menu contendo todos os exercícios anteriores. Só que dessa vez o menu vai ser um pouco mais elaborado, porque diferente do anterior, o nosso novo menu vai ter a possibilidade de voltar ao início. Então ele vai executar a opção que o usuário escolheu e, após terminar a execução, ele volta para o menu e pergunta novamente para o usuário. Para fechar o programa, o usuário vai ter que escolher a opção de sair, que vai ser a opção 0. Nós vamos utilizar o if else if, como a gente fez antes, e adicionar um loop while para fazer com que o programa seja capaz de se repetir ao final. Então, nós precisamos incluir o stdio.h, como já está ali, e também precisamos incluir a localização, visto que vai ter acentuação no nosso programa. Locale.h, vem na primeira linha, coloca set locale lc all, vírgula, abre e fecha, ponto e vírgula. Feito isso, agora nós precisamos de uma variável com um seletor, int cell. Essa variável eu vou definir com um valor inicial de 1, só para garantir que o nosso loop while vai ser capaz de iniciar, visto que o nosso loop while vai ser assim: enquanto o seletor for diferente de 0. Então, se por acaso essa variável começasse com 0, o meu seletor já estaria iniciando em 0 e o meu loop while não teria a oportunidade de ser executado. Aí, agora, um detalhe interessante é que, para eu comparar com 0, basta eu colocar aqui, enquanto seletor, enquanto cell. Porque, na verdade, se essa expressão for 0, o loop termina. Se essa expressão for diferente de 0, o loop continua. Isso está na especificação do próprio loop while, pode conferir lá no material. Então eu não preciso fazer a comparação enquanto cell diferente de 0. É redundante. Se fizer vai funcionar, mas não tem necessidade. Faça o seguinte: imprima na tela a opção de listar o menu printf, e aqui dentro eu vou colocar um texto dizendo para selecionar o exercício que você quer ou selecionar 0 para pular fora. Então tá aqui, selecione o número do exercício ou 0 para sair. Exercício 1 é o contador de 1 a FF. O exercício 2 é um contador regressivo ajustável. O exercício 3 é o exercício das operações lógicas. Depois disso, nós vamos coletar o que o usuário digitou. Lembrando que a variável que eu vou utilizar para armazenar o resultado que eu digitado no scanf já foi criada aqui em cima, antes do while. Ela precisa ser criada antes do while, porque na verdade o próprio loop while é controlada por essa variável, então ela já precisa existir quando eu chegar na linha onde está o loop while. %d seletor, ampersand cell. Feito isso, agora a gente faz a comparação. Se o seletor for igual a 1, lembrando que precisa ter 2 iguais necessariamente, porque senão eu vou gravar o 1 em vez de comparar. O operador de comparação é 2 iguais. Faça isso aqui. Senão, se o seletor for igual a 2,
faça a próxima opção. Se não, se o seletor for igual a 3, faça a terceira opção. Se não, se o seletor for igual a 0, aí eu vou fechar o programa. Esse else if igual a 0, ele não é necessariamente obrigatório para esse programinha funcionar. Só que ele permite que eu adicione uma mensagem antes de fechar o programa. Porque daí, quando o seletor for 0, imprima alguma coisa e depois disso saia. Porque quando o usuário digitar 0, o que vai acontecer é scanf coleta o 0, compara com 1, não é, não executa isso. Então compara com 2, não é, então executa isso. Então compara com 3, não é, então executa isso. Compara com 0, é. Então imprime isso e termina o meu loop while, volta para o começo, viu que deu 0, então pula fora do loop while, não tem mais nada para acontecer depois do loop while, fecha o nosso programa. Entretanto, nós ainda precisamos ter uma forma de avisar o usuário caso a opção digitada não seja nenhuma das possíveis. Se eu não adicionar, também vai ser um argumento opcional. Se eu não adicionar ele, o programa funciona, só que ele vai voltar ao menu sem falar nada, explicando por que ele voltou ao menu. Agora, se eu adicionar mais um else aqui, que não precisa ter um if, porque na verdade ele vai cobrir todos os casos restantes para qualquer número que não seja 1, 2, 3 ou 0, imprima na tela, printf, e aqui eu vou colocar um texto dizendo que a opção é inválida. Agora, nós temos o esqueleto do nosso menu construído. Já dá para rodar o programa e já dá para ver o que acontece quando escolhe o 0 ou quando escolhe um número diferente. Se eu escolher 1, 2 ou 3, ele não vai fazer nada, ele vai simplesmente voltar para o menu, porque eu ainda não preenchi com o conteúdo das opções 1, 2 ou 3. Vamos testar aqui. Está aqui o meu exercício. Selecione o número. Ele pergunta 1, 2 e 3 com quais são as funções de cada opção. E eu posso escolher 4. Opção inválida. Tente novamente. Volta para o menu. 0. Ele fecha. E aí termina o programa. Portanto, agora basta preencher o conteúdo de cada uma das operações para 1, para 2 e para 3, que é basicamente o miolo dos 3 primeiros exercícios dessa lista. Então vamos pegar o exercício 1 aqui, só o conteúdo do main, cola aqui, indenta. Mesma coisa com o 2. Copia o exercício 2, traz para cá, na opção 2. Indenta para ficar alinhado. Faz a mesma coisa com o exercício 3. Só o miolo. Cola aqui. Tab para ficar alinhado. E tá concluído, então, essa chave vai ficar aqui no começo. Tá concluído, então, o nosso exercício 4 da quinta lista. Aí a gente pode rodar ele e se eu escolher a opção 1, ele vai fazer a nossa contagem de 1 a FF. Se eu escolher a opção 2, ele vai pedir os valores. E aí eu posso fazer uma contagem de 100
até 50, de 10 em 10. Se eu escolher a opção 3, ele vai pedir os valores booleanos e mostrar o resultado das expressões. Percebam que depois de executar todas as opções, ele sempre volta para o menu. Se eu escolher qualquer outro número, ele volta para o menu. E se eu escolher 0, eu fecho o nosso programa. Isso é tudo então. Está resolvido o último exercício da nossa quinta semana de aulas não presenciais. Até mais.